Eu fui convocado para o exército no ano de 1954 e eu fui parar lá em Baku, a capital do Azerbaijão, às margens do Mar Cáspio. Foi lá que a nossa unidade serviu. Havia essa tropa de proteção às margens do Mar Cáspio. E enviaram a minha ficha para lá, para essa unidade. E então eles ficaram sabendo lá que eu pertencia a uma seita. E ali havia um diretor político que não gostava nem um pouco das pessoas que falavam sobre Deus. E ele quis me dar um susto. E daí eles me enviaram para uma ilha. Agora a gente vai ver como você vai se comportar. Se o teu Deus vai te ouvir ou não. Eu não tenho mais como provar o que aconteceu, porque já faz 60 anos que essa história se passou. A respeito do que na época aconteceu com Ivan nessa ilha, foi escrito detalhadamente no livro do Pavel e da Anna Matsovna, Pelo Caminho Espinhoso. Nós decidimos procurar o Ivan Napalnik, não somente para ouvir esses relatos em primeira mão, mas também para procurar saber o que se deu da vida dele depois dessa história. Na Ilha Deserta. Uma história baseada no livro da Ana e do Pavel Matsanov. Pelo Caminho Espinhoso. Como há 60 anos atrás, hoje Ivan Napalnik vive na vila de Letkivka, na região de Vinnytska. E a despeito da idade e dos problemas de saúde, ele se lembra bem dos seus anos de juventude. Aqui é eu com a família Primak, eu fui numa reunião da igreja, e aqui a gente tinha uma igreja. Nem o edifício, nem as paredes mais existem. Agora tem flores ali. Mas ainda dá para ver a fundação ali. Aqui havia uma parede, a parede frontal. E esse edifício, ele tinha uma janela voltada para o sul. E desse lado aqui era a igreja. E daquele lado ali, ó, era onde moravam os pais. O meu sogro, a minha sogra e a Anya. E eu notei ela e acabei casando com ela. Nós nos casamos e daí nasceu o nosso filhinho Pavel. E daí um dia eu trago ela para casa, vindo da maternidade. E no outro dia de manhã, já com a mochila nas costas, eu vou pro escritório de alistamento militar. Ou seja, o exército me pegou. Ao ser convocado pelo serviço militar, Ivan começou o seu caminho espinhoso da fé. Mas disso na época ele nem fazia ideia. E essa daqui é a minha mãe, ela estava escrevendo um livro. Ela sempre foi muito de escrever. Na época que ela frequentou o seminário, ela era uma escrivã. Anna Grigorievna Matsanova. Foi ela quem pela primeira vez teve a ideia de registrar a história dos adventistas do sétimo dia. Em 1928, ela se formou no seminário em Suji, perto da cidade de Riga. De acordo com a tradição, os formandos tinham que escolher um lema, que sintetizava o objetivo de vida daquela turma e de cada um daqueles estudantes. A turma de Anna Grigorievna escolheu adotar o lema Pelo Caminho Espinhoso em Direção à Eternidade. No fim do ano de 1947, nós nos mudamos para a União Soviética, para uma cidade perto de Moscou. E quando nós nos mudamos, nós passamos a morar num apartamento que, como é que eu posso dizer, era tipo um dormitório, junto com o irmão Grigoriev. Por isso a gente vivia como uma família só. Ele sempre vinha até nós e contava da vida que ele passou, começando lá desde a Rússia Imperial. E a minha mãe, ela procurava escrever tudo o que ele contava. E quando ele percebeu isso, ele disse, Anna Grigorievna, você sabe o quão perigoso isso é? Se por acaso acontecer uma batida aqui, em qualquer uma dessas noites, se alguém vier até aqui e encontrar essas suas anotações e ver a sua letra,
você com certeza vai ser presa. Então faça isso de uma forma que não dê para perceber, ou então apenas guarde na memória as histórias que eu te conto. Hoje não faz nenhum sentido guardar registros escritos à mão, mas durante a União Soviética era proibido qualquer literatura religiosa. Aqui tinha uma tábua no chão que se abria, e era aqui que se guardavam os manuscritos do livro Pelo Caminho Espinhoso. Depois era só colocar um tapete por cima que não dava mais para ver. O esconder desses manuscritos era uma coisa sem fim. Era num canto num depósito, ou alguns desses manuscritos eram escondidos debaixo da terra, ou alguém levava para os nossos parentes na Letônia, eles escondiam no porão, ou tapavam com cimento dentro de um buraco na parede, porque era muito perigoso. Na casa do pastor Matsanov, poderiam aparecer a qualquer momento agentes do Comitê de Segurança Nacional, a KGB. Se eles encontrassem essas anotações sobre a vida dos cristãos, imediatamente indiciariam o pastor Matsanov por atividades antissoviéticas. A respeito disso, ninguém sabia, absolutamente ninguém. Nenhum pastor, nem ninguém sabia. A única pessoa que sabia disso era o Pyotr Stepanovich Kulakov. Os anos se passaram, Stalin já havia morrido, e quando começaram a libertar as pessoas, muitas delas vieram até nós, e para minha mãe, é claro, isso era algo muito importante, porque ela conversava com eles, eles contavam tudo, e ela procurava registrar tudo o que havia acontecido. Quando nós moramos em Rostov ou na Sibéria, ela constantemente se encontrava com pessoas e escrevia as experiências delas. Ao mesmo tempo, Anna Grigorievna entendeu que não haveria um título melhor para dar um livro sobre a história dos crentes do que o lema dos formandos da turma dela, Pelo Caminho Espinhoso. E a história sobre esse soldado chamado Ivan, ela intitulou de Na Ilha Deserta.